Saúde a amada igreja, a família, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje é mais uma sexta-feira que nós estamos aqui louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, né? Então toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Vamos dar um glória para Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Jesus. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui adorando a Ele, cultuando a Ele, né? Louvado seja o nome E que do a Senhor gente vem Jesus. continuar dando o nosso melhor, Amém. porque Ele merece. Amém. Tudo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria pedir à amada igreja que abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Amém. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com a amada igreja. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o 5. Glória a Deus. Enquanto a igreja acha, eu vou estar levantando uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Pai, reconhecendo, meu Pai, que nada temos, nada somos. Glória a teu nome, Senhor. Meu Pai, nesse momento, te entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obras. Meu Pai, nesse momento estarei trazendo a Tua palavra, meu Pai. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e o Senhor tem confirmado. Meu Pai, em nome de Jesus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, meu Pai. Porque eu sou apenas um instrumento Teu, meu Pai. E tudo que for feito hoje, que for falado, é para a honra e glória do Teu santo nome. Nada para mim, Senhor, e tudo para Ti, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé, meu Pai. Senhor, que nos nossos corações, nossos ouvidos estejam receptivos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Meu Pai, não me dê direcionamento, discernimento de espírito, meu Pai, para falar aquilo que o Senhor quer. Meu Pai, tira de mim tudo que não provém de Ti, meu Pai. Me dê discernimento pelas setas que muitas das vezes o inimigo ele nos lança. Pai, em nome de Jesus, que aonde chegar essa palavra também, meu Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. E o Seu nome, meu Pai, sempre será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, a igreja sua, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Se você puder, fique de pé. Se não puder, fique à vontade. Aleluia. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 5. Eu gosto de ler o título, que diz assim: O chamado de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Pode se assentar dando glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus, aleluia.
meu Pai. Bendito seja o teu santo nome. Glória a Deus. Irmãos, para honra e glória do nome do Senhor, a história de Abraão vocês podem ver em Gênesis, mas é importante que vocês leiam em casa, busquem, orem, para que o Senhor ele venha continuar falando aos corações de cada um. Eu li esses versículos que foi onde o Senhor, ele falou comigo. E eu quero transmitir para os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Quando nós olhamos Abraão e nós olhamos Sara, Sara ela era estéril. E como conhecemos Abraão, Abraão ele é o pai da fé. Mas quando nós olhamos para Abraão, ele sendo o pai da fé, ele não deixou de ser humano como todos nós. Abraão, ele é o pai da fé, mas também ele é um ser humano. E como todo ser humano, Deus ele tem promessas na vida de cada um. E o que eu aprendo com o Senhor, ele tem falado comigo nessa noite sobre Abraão, é que para toda promessa Deus tem um propósito. Quando Deus ele tem alguma promessa, ele nos faz alguma promessa, há um propósito em cada promessa. Porque muitas das vezes a gente olha, por que Jesus prometeu isso? Ele não nos promete do nada e por nada. Pelo contrário, é porque ele tem uma promessa e ele tem um propósito. E para toda promessa há um propósito. E Deus ele tinha uma promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de multidões, pai de nações. E para o propósito que Deus ele tinha na vida de Abraão, o Senhor ele nos disse o que é? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando nós olhamos para Abraão, por que o Senhor ele falou para Abraão, sai do meio da tua parentela? Porque a família de Abraão, ela era uma família politeísta. Eu até anotei aqui no papel, sobre isso, porque o politeísta, a família dele, adoravam a vários deuses. E Abraão não. Abraão, ele era monoteísta. E Abraão, ele adorava só a um Deus, que é o Deus que nós servimos, que é o Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez os animais, e ao sexto dia ele fez o ser humano, para ser imagem e semelhança do Senhor. E foi muito melhor de tudo que Deus fez, o melhor foi nós, seres humanos. E era esse Deus, o nosso Deus, que Abraão servia. E pelo propósito que Deus ele tinha através da vida de Abraão, não era para Abraão ficar lá. Então Deus ele retirou Abraão para que Abraão saísse do meio da parentela dele. Se Deus tinha uma promessa na vida de Abraão e levou ele, seria o local que ele estava? Não, é um propósito. Porque o lugar onde Deus nos coloca tem um propósito. E muitas das vezes a gente olha e fala, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu estou aqui? É porque Deus ele tem um propósito. E o propósito que Deus ele tinha na vida de Abraão não era mais ali. Então Deus falou para ele sair e ir para a terra que Deus ia mostrar a ele. E quando nós olhamos para Abraão, Abraão ele era da idade de 75 anos, como a palavra do Senhor ela nos diz. Deus faz uma promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. Olha como Deus é maravilhoso, nosso Deus. Quando Deus ele tem um propósito, quando ele tem uma promessa, ele não vê a idade, ele não vê o tempo como nós vemos.
Porque muitas das vezes para a gente parece que não vai dar tempo, vai demorar muito, mas para ele o tempo é perfeito. É o tempo que ele determinou. Então o que Abraão fez? Obedeceu a Deus. Foi com Sara e foi com seu sobrinho. E saíram. Gente, sinceramente, mesmo Abraão sendo pai da fé, por ele ser um ser humano, eu acredito que tenha sido difícil para ele. Imagina, Deus fala para ele sair, ele não sabe nem para onde ele vai. Fala para sair do meio da parentela dele, da família dele. Imagina como deve ter sido difícil também, né? O convívio familiar, o amor da família, estando junto e de repente ele tem que sair. E Abraão, ele não era tão jovem, mas também não era tão idoso. Como deve ter sido difícil, não é verdade? Mas Abraão obedeceu a Deus. Abraão foi lá e ouviu, mesmo sem nem saber, ele confiou em Deus. E sabe o que Deus estava falando comigo? Que quando ele gera em nós, ele nos dá uma promessa, ele é fiel para cumprir. Mas quando ele nos promete alguma coisa, nos dá um propósito, nos coloca debaixo de um propósito que é dele, é porque ele confia. Ele confia que nós oraremos, que nós buscaremos, e quando tudo acontecer, o nome dele será glorificado nas nossas vidas. Porque no final de tudo, importa que o que é? O Senhor cresça e o nome dele seja glorificado. E Abraão vai com Ló e vai com Sara. Só que como nós vemos durante a palavra do Senhor, Ló era sobrinha de Abraão, eles estavam juntos. Mas depois eles precisaram se separar. Abraão foi para um lado e Ló foi para outro. Ou seja, o propósito dos dois irem havia terminado ali. Então cada um foi para um lado e o outro foi para o outro. E Deus continuou com a bênção nos dois. E uma coisa que tem chamado, que Deus tem falado comigo, é que onde Abraão ele ia, onde Deus mandava Abraão ir, Abraão montava a tenda, mas Abraão levantava um altar. E o altar que Abraão levantava era um altar de adoração. Glória a Deus, aleluia. Aonde Abraão ia, Abraão levantava um altar em adoração ao Senhor. Mas por que Abraão levantava um altar em adoração ao Senhor? Mesmo onde Deus mandava, ele ia, montava tendas, adorava, ia para outro lado, adorava, porque Abraão entendia que aonde ele levantasse um altar de adoração, a presença de Deus acompanhava Abraão por onde ele fosse. Glória a Deus, aleluia. Abraão tinha uma promessa. Abraão não abria mão da promessa. Mas a promessa ela vai cumprir, mas também precisa ter adoração. E aonde Abraão estava, tinha um altar de adoração. E a presença do Senhor acompanhava Abraão por onde ele ia. E Deus, ele tem falado comigo, como ele tem falado contigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Sobre a adoração. Aonde você for, aonde você busca Deus, você monta um altar de adoração, a presença de Deus, ela te acompanha. Glória a Deus. É na presença do Senhor, é adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você busca o Senhor, quando eu busco ao Senhor, quando levantamos o altar de adoração, a presença nos acompanha. Glória a Deus. A bênção chega sem a gente menos esperar, porque aquele que atrai a presença do Senhor, as bênçãos vão também. Glória a Deus. E quando você começa a levantar um altar, começa a adorar, aonde você chegar, há uma mudança, porque a mudança é através da presença do Senhor. Tanto é que o Senhor diz para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoam.
nome, Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos o que o Senhor ele tem falado para Abraão, olha a diferença. Deus manda que Abraão vá para o propósito, mas nem em todo momento, nem em toda situação, Deus manda que todo mundo saia. Existem momentos que Deus vai te colocar em algum lugar e você não está entendendo. E muitas das vezes você vai dizer, Senhor, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Me responda. E muitas das vezes Deus ele não vai te responder até que o propósito seja concluído. Por isso, continue adorando ao Senhor, porque onde Ele te colocar será de bênção, porque a presença dEle vai te acompanhar aonde você estiver, aonde Ele te colocar e aonde você colocar a planta dos teus pés. Deus ele vai começar a transformar. E Deus ele está falando, Ele quer abençoar pessoas através da tua vida. E o Senhor ele vai te usar. Amém. E aonde você estiver, quando você colocar a planta dos teus pés, vai ter salvação. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ter libertação. Aonde você colocar a planta dos teus pés, as portas que estão fechadas vão se abrir. Aonde você colocar os teus pés, enfermidades serão curadas, famílias serão restauradas. Porque Deus te colocou aonde você está. E quando você entrar naquela escola vai ser diferente. Quando você entrar na faculdade vai ser diferente. Quando você chegar no trabalho vai ser diferente. Quando você entrar no hospital para alguém vai ser diferente. Seja onde você estiver, vai ser diferente, porque quem está com você é Jesus. E se Deus te colocou em um lugar, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer. Deus vai realizar milagres. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. A Deus. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Glória a Deus, mas aleluia. não significa que porque você está fazendo um altar de adoração, entregando ao Senhor e Deus está te usando para a honra e glória dele. Algumas coisas diferentes estão acontecendo, não significa que o inimigo não vai se levantar contra a sua vida. Não significa que o inimigo não vai te mandar dardo inflamado. Não, não é isso não. Pelo contrário, mas ele vai se levantar. Mas ele vai lutar, sabe para quê? Para fazer eu e para fazer você desistirmos da promessa que Deus ele tem preparado para nossas vidas. Então ele começa a jogar dardo, dizer que nós não merecemos, que aquilo ali não é para nós, que a sua família está perdida, que seu casamento está perdido, não tem mais jeito, que esse laudo médico vai te matar, não tem mais jeito para você. Mas Deus ele está falando, não abra mão da promessa. Deus, aleluia. Não saia do propósito que Deus ele te colocou. Glória a Deus, se Deus aleluia. te colocou nesse propósito, se você está fazendo aquilo que Deus ele te prometeu, aguarda e confia nele. Porque ele vai vir com seu milagre. Ele vai vir com a sua vida. Aleluia. E olha só, o seu casamento vai ser um pedacinho do céu. A sua família vai servir ao Senhor. Esse laudo médico Deus vai trocar. Não deixa se levado pelo tempo. Porque olha a idade que Abraão tinha, 75 anos. E Sara já estava envelhecendo também. Mas o Senhor tinha uma promessa. O Senhor tinha um propósito na vida deles. Glória a Deus. Para cumprir. E Deus, ele é um Deus que zela pela tua palavra. Glória ao Senhor. Deus, ele é um Deus que zela. Se ele fez a promessa no tempo certo, na hora certa, ele vai cumprir. E muitas das vezes o inimigo, ele tenta lançar no nosso emocional que ele não vai conseguir, que a gente não vai conseguir, que nós perdemos essa batalha.
que a promessa não vai se cumprir, que não vai dar mais tempo. Mas Deus, Ele está falando que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Se Ele falou, vai cumprir, vai acontecer. Fica no propósito que Deus, Ele te colocou. Porque Aleluia. se você tiver no propósito, vai acontecer. Aleluia. E quando nós olhamos sobre Abraão, Deus é Deus na vida dele, como Ele é Deus na nossa vida também. O mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, Ele também vai fazer na nossa vida. Glória a Deus. E o Senhor cumpriu o que Ele prometeu a Abraão. Aleluia, Senhor. Que ele seria pai de multidões. Glória a E Deus. Sara, ela era estéril, lembra? Ela gerou Isaac, que é o filho da promessa. Glória a Deus, aleluia. A promessa se cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara. Porque Deus é Deus, não importa o tempo. O importante é o que Ele falou. E se Ele falou, vai acontecer. Vai se cumprir sim, no momento certo e na hora certa. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Se Ele fez a promessa, vai cumprir. Em nome Pode de levantar potestade maligna. Pode levantar luta. Pode levantar guerra. Vai acontecer e Deus, Ele vai cumprir Glória a na Deus. hora certa Glória a Deus. a promessa que Ele fez. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez. Cada um tem uma promessa. Nós temos uma promessa. Estamos esperando o tempo do cumprimento dela. Como eu sei que cada um tem uma promessa, está esperando o momento certo do Senhor cumprir. E Ele vai cumprir. Eu não sei por quanto tempo você está orando pela sua família. Talvez você esteja passando por um problema familiar muito grande, que é onde o inimigo está mais tentando atacar na área da família. Ele está atacando, mas maior é Deus. Glória a Deus. Maior é Deus que luta nossas lutas. Glória a Talvez você esteja passando um problema na sua família, no seu casamento. Deus, aleluia. Não sei por quanto tempo você está orando, você está esperando em Deus. Se é 1 ano, 2 anos, 3 meses, 10 anos. Eu não sei por quanto tempo. Mas persevera, continua que vai acontecer. Deus não despreza suas orações e Deus é o Deus da família. Glória a Deus, aleluia. E Ele é um Deus que restaura. E talvez você tenha olhado o tempo, você tenha dito assim, que vontade de desistir. Mas é o inimigo que está lançando para você desistir. Não abra mão da sua promessa. Não abra mão do seu casamento, não. Persista, ora, prossiga, que no momento certo, na hora certa, Deus, Ele vai transformar a sua vida, da sua família. Eu não sei se você está orando por um filho, por uma família. Talvez seja só você na sua família que está nos caminhos do Senhor e você não sabe mais o que fazer. E por muitas das vezes você olha e tem vontade de desistir, mas você sente que não é para desistir. É porque Deus, Ele está falando para você não desistir, Glória que é a para Deus. você prosseguir, que no Aleluia. momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Glória a Deus, Ele é um Deus que não rejeita a oração, ainda mais se a oração for para glorificar o nome dEle. Ele vai fazer, Ele vai entrar na sua vida, da sua família, vai fazer culto de ações de graças. A sua família vai se assentar na mesa e vai almoçar junto, vai tomar café junto, vão se abraçar, vão ter amor, mas principalmente a presença de Deus. Aleluia. Eu não sei se você está com um laudo médico, Deus já te disse que vai te curar, mas está tudo indo ao contrário, não está indo nada bem, mas Deus te deu a palavra, Ele é fiel para cumprir, Glória a Deus. e Ele vai cumprir. Irmãos, o que Deus, Ele tem falado comigo também sobre promessa, sabe o que é? Por um propósito de Deus. Se precisar
Deus te tirar do meio da sua família, do meio dos seus amigos, de pessoas do seu convívio social, para o propósito que Ele tem e que Ele vai cumprir, você pode ficar sem tudo. Sem a presença de Deus você não pode ficar. Sem a presença de Deus eu não posso ficar. Porque é ela que nos acompanha, é o Senhor que nos dá direção, é Ele que nos mostra o caminho, é através de Jesus. Não adianta nós termos tudo, mas não termos a presença do Senhor nas nossas vidas. Seremos vazios, não teremos nada. E para nós atrairmos a presença do Senhor para nossas vidas, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar em leitura da palavra. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos adorar o Senhor e atrair a presença dEle sobre a nossa vida. Assim que seja difícil, porque a luta vem, a dificuldade vem, a batalha vem. Tem muitas das vezes que a gente fala assim, Senhor, eu não aguento. Mas Deus, Ele está te falando, aguenta só mais um pouquinho, está acabando, está chegando, a promessa vai se cumprir. Continua adorando e não deixe o inimigo tirar sua alegria, sua esperança, porque é isso que ele quer. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E eu venho para que tenha vida e vida em abundância. Então continue crendo no Senhor, continue confiando nele, buscando nele, que as bênçãos do Senhor vão chegar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Glória a Deus. Lembram que Sara gerou Isaac, que era o filho da promessa, que Deus ele tem falado. E sabe o que aconteceu? Abraão não morreu enquanto a promessa não se cumpriu. Ele viu Isaac e as bênçãos do Senhor, ele veio de geração em geração. Glória e Deus ele me trouxe também para profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Não vai ter morte enquanto a promessa de Deus não se cumprir. As bênçãos do Senhor vão alcançar sua vida, sua família, seus filhos, a sua futura geração. Não haverá morte enquanto a promessa do Senhor não se cumprir. A sua família não vai ter morte, da sua família não vai ter escassez. Se na tua família teve algum quadro de divórcio, não é no seu. A sua história vai ser diferente. A sua família vai ser diferente. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que as palmas louvam e engrandecem em nome do Senhor.